Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima segunda-feira para todos nós, amém? Para a glória de Deus. Vamos então ao nosso 7º e último dia de oração, de jejum, né? Na campanha Sou Mais Que Vencedor ou Somos Mais Que Vencedor. Vai declarando que você é mais que vencedor por meio daquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, o tema desta campanha é Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Amém. Então, vamos meditar na palavra Filipenses 4:19. Eu vou ler um trecho de Filipenses 4:19, ali onde o apóstolo Paulo está agradecendo por algumas ofertas, né, donativos que o povo da igreja de Filipos está colaborando com ele na sua missão, no seu propósito, né, de pregar o evangelho, de visitar as igrejas. Então, esta passagem chamou a atenção ali, algo que eu li, algo que nós temos que tomar para nós como uma promessa, uma provisão de Deus para a nossa vida, amém? Amém. Então, 7º e último dia da campanha de oração e jejum, somos mais que vencedores, amém? Amém. Então, vamos tocar louvor, depois nós vamos de oração e de palavra. Nasce mais um dia, a terra tinha gigantes. Disse Deus, a maldade do homem era grande. Mas tinha um homem que era abençoado. Esse homem se chamava Noé. Ele tinha muita fé. Noé, Noé, a arca de Noé. Noé, Noé, a arca de Noé. Deus tinha uma aliança com Noé. Deus tinha um propósito para Noé, construir uma arca e levar os animais puros e impuros. E Noé cumpriu sua missão e com muita fé. Noé, aleluia. Deus é maravilhoso, né? Até o louvor colabora com a palavra, né? Porque Noé recebeu um projeto, né, de Deus, um projeto grande, maravilhoso. E ele precisou também da provisão de Deus, né? Que Deus suprisse as necessidades dele e da sua família nesse andamento desse projeto tão grande que foi a Arca de Noé. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém. Vamos orar? Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade para conosco, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te agradeço por cada vida que está aqui, te agradeço por esse dia, pelo dom da vida. Continua, Senhor, falando conosco, continua quebrando todas as obras do mal, continua, Senhor, falando ao teu povo através da tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Que ninguém saia sem ser edificado, sem ser abençoado, sem ser, Pai, receber resposta, Senhor, das tuas orações. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos, Pai, e colocamos as nossas causas em tuas mãos, com a certeza de que o Senhor está no controle de toda a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. 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 Vamos lá então no livro de Filipenses.
Filipenses 4, eu vou ler a partir do 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda. Não apenas uma vez, mas duas. Quando tive necessidade, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Apofrodito os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. Me chama a atenção esse versículo 4, capítulo 4, versículo 19 de Filipenses, é que o apóstolo Paulo ele está num momento, declarando que tudo ele pode por meio daquele que lhe fortalece, Então, ele também está nesta carta agradecendo aos Filipos por eles participarem das suas atribulações, das suas tribulações, das suas dificuldades, do seu momento ali, Ele está agradecendo porque ele recebeu de Deus, uma missão de ir e pregar o evangelho, de falar de Jesus Cristo, mas ele confessa ali que ele não recebeu ajuda desde o início, que a igreja de Filipos foi a igreja que o ajudou, que supriu algumas das suas necessidades com donativos, com ofertas. Então, ele está falando, agradecendo, mas também dizendo não que eu precisasse, não que eu quisesse, mas ele declara que está agora amplamente suprido pelos donativos que eles enviaram. E diz ele que é uma oferta de aroma suave, um sacrifício agradável a Deus. Mas ele fala no versículo 19, e o que ele fala me chama a atenção e é uma verdade. Ele diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E pode tomar posse, porque isso é uma verdade. Deus, quando ele nos dá um propósito, assim como Deus deu um propósito para Noé e deu condições daquele projeto, ele levar aquele projeto do início até o fim, Deus deu condições para ele colocar o projeto, pronto para cumprir a missão que Deus estabeleceu para ele e para sua família. E assim somos nós, amados. Deus, ele vai suprir as nossas necessidades. Quando ele nos dá uma direção de nós fazermos algo para ele, por exemplo, ele enviou Paulo para Tessalônica, enviou Paulo para Macedônia. Então, talvez a gente pense assim, nossa, mas ele passou tantas dificuldades, passou fome, passou necessidade, ora ele estava bem, ora ele não estava, mas Deus estava com ele em todas estas vezes que ele até mesmo não tinha o que comer, o que vestir. Deus estava com ele. Então, a palavra de Deus nos diz o que o Paulo está dizendo. Ele está agradecendo porque eles estão participando das tribulações, das preocupações de Paulo, Então, que a gente venha entender que Deus, ele vai ser nossa força quando nós não tivermos mais força. Deus, ele vai ser aquele que vai trazer recursos quando nós não tivermos recursos. E isso tudo já está incluso
Quando Deus nos dá uma missão, um propósito, um projeto, né? Já vem ali, Deus já sabe quais serão as necessidades que nós vamos ter no decorrer desse projeto, no cumprimento da vontade de Deus. Nós temos apenas que confiar em Deus, caminhar pela obediência e Deus vai fazer o resto. Então, Paulo está agradecendo. Paulo está agradecendo porque ele viu que Deus estava com ele, que Deus estava suprindo as necessidades deles. E é isso que Deus vai fazer. Deus vai suprir todas as necessidades nossas necessidades, de acordo com as gloriosas riquezas em Jesus Cristo. O que nós precisamos fazer é baixar a nossa cabeça, é trabalhar, é fazer a obra de Deus, é buscar em Deus que essas necessidades sejam supridas. Às vezes nós queremos buscar que o homem supra necessidades, promessas que Deus fez, mas às vezes não é o homem que vai suprir. Já está no pacote, já está ali, né? A missão que Deus te deu, já vem todas as provisões que nós precisamos. Nós só precisamos confiar em Deus, confiar que no momento certo a provisão vai chegar. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos trabalhar, amados. Nós podemos fazer aquilo que Deus nos enviou para fazer. Pregar o evangelho, orar pelos enfermos, expulsar demônios, fazer a obra de Deus. Se Deus te deu a direção de abrir o teu negócio, vai, trabalha, administra bem aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não joga fora os teus talentos, não joga fora os teus dons. Usa para proveito do reino de Deus. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar, não é que a palavra de Deus diz? Se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas. O que são as demais coisas? São os nossos desejos, os nossos anseios, os projetos que a gente tem lá no fundo do nosso coração. Deus promete que vai realizar, que Ele terá provisão para os nossos sonhos, para os nossos projetos. Então, toda a direção que Deus nos dá, Ele se responsabiliza de preparar a estrutura, preparar a provisão para que esse projeto não seja um projeto frustrado, não seja um projeto que a gente começa e tem que largar porque falta. Não vai faltar. Não vai faltar porque Deus vai suprir todas as necessidades de vocês. Amém. Se a direção veio de Deus, Ele vai suprir. Ele vai suprir. Porque nesta palavra, nesta direção, já está incluso a provisão. Deus está falando isso. Eu não sei quem é que está preocupado com missões, com projetos, com propósito. Fica tranquilo. Fica tranquilo porque Deus sabe quais são os problemas que você vai ter na prática dentro desse projeto, dentro dessa direção que Deus te deu. Deus sabe quais são. O que você vai precisar já está incluso. A provisão de Deus já está inclusa. Então você só precisa obedecer a Deus, fazer o que Deus mandou você fazer, né? Vá fazendo que a provisão vai chegar. Quanto antes você esperar, Deus já está provendo, Deus já está descendo com o recurso, Deus já está com tudo pronto para você colocar em prática o que você precisa fazer. Então vocês lembram, né? Lembra do povo de Deus lá no deserto? Josué, Moisés morreu, Josué, Deus treinou, capacitou Josué teve que liderar, direcionar, caminhar com aquele povo rumo à promessa, né? E a gente sabe, eles passaram 40 anos peregrinando pelo deserto, andando em volta, né? Cometendo pecados, perdendo algumas coisas, mas o que Deus fica claro na história do povo de Israel, 40 anos peregrinando pelo deserto, 40 anos e muitos morreram naquele processo ali, mas Deus não deixou de prover para o seu povo, Deus não deixou de enviar maná, não deixou de enviar as codornizes, a roupa que eles usavam, a roupa, conforme eles iam crescendo, porque tinha mulheres, tinha criança, tinha homens, teve gente que entrou novinho e saiu mais madurinho já, de idade, porque foi 40 anos. Então a roupa, gente, a roupa crescia no corpo, o sapato crescia no pé, isso era a provisão de Deus, isso era
a maneira como Deus manteve o seu povo lá no deserto, né? Provendo aquilo que eles necessitavam. Deus não deixou faltar água, não deixou faltar comida. Nenhum desses dias eles puderam dizer que Deus não cuidou. Deus cuidou e continua cuidando do seu povo. E onde ele dá uma direção, onde ele manda você fazer algo, ele se responsabiliza com toda a estrutura, com os recursos, né? Com a força, até mesmo a força que você precisa para continuar fazendo o que você está fazendo. Então Deus diz hoje, não te preocupa. Eu já sei todos os problemas, todos os percalços, todas as dificuldades, as tribulações que você vai ter fazendo a minha obra, realizando esse trabalho. Eu te dei direção para você ir para esse lugar, eu te dei direção para você administrar os recursos, também te dei sabedoria para você fazer tudo que você tem que fazer. Mas não retroceda, faça. Creia que Deus, ele suprirá as tuas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém, amados? Amém. Então que nós possamos crer nessa palavra. E se está faltando recurso para você, alguma coisa, que Deus venha hoje suprir os teus recursos para que você tenha condições, né, de continuar caminhando com Deus, de continuar fazendo a obra de Deus, de continuar na direção desse projeto que Deus colocou você para fazer. Amém? Eu quero ler um versículo do Salmo 144, 19, né? Então entenda, independente da crise, independente do momento em que você está vivendo, confie em Deus. Confie que Ele sabe como trazer o recurso, Ele sabe como prover para você. Então, não se preocupe se você não tem como arcar, se você não tem como pagar, se você não tem condições, porque Deus vai trazer multiplicação para os teus celeiros. Amém? Então, receba essa palavra. Amém. Que Deus vai trazer multiplicação para os teus celeiros. Deixa eu declarar o Salmo 144, verso 13. Os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões. Amém. Amém? Então não vai faltar provisão na sua casa, não vai faltar provisão no seu trabalho, não vai faltar provisão nessas missões, nesses projetos, no seu propósito. Tudo aquilo que Deus te direcionou, Deus vai suprir. Você será surpreendido em nome de Jesus. Amém? Recebe provisão para sua casa, para o seu trabalho, para a sua igreja. Onde você estiver, a provisão de Deus vai te acompanhar. Se Deus te enviou, se Deus te deu direção, já está incluso a provisão de Deus para a sua vida hoje, neste dia. Amém? Amém? Vamos declarar o Salmo 91. Recebe essa palavra. Salmo 144 é um dos salmos também de prosperidade. Então, né, Deus tem para nós tempo de paz e também de prosperidade. Amém? Nós só devemos tomar posse da palavra de Deus, posse de toda a promessa que está na palavra de Deus. É para mim. Diga, eu sou mais que vencedor. Glória a Deus, aleluia. Vamos declarar o Salmo 91 e depois vamos orar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio, pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão,
para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, ele mostrarei a minha salvação. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, por este dia. Te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz e que não volta vazia. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas, mas perdoa as vezes em que nós nos preocupamos, Pai. Nós nos preocupamos como fazer, como é que vamos ter o recurso para pagar isso, para pagar aquilo, Pai. Mas a tua palavra garante para nós, a tua palavra tem uma promessa de que o Senhor suprirá, Pai, todas as nossas necessidades, que o Deus suprirá, que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, que o Senhor supra todas as necessidades do teu povo, Pai. Então é uma questão não de oração, mas sim de confiar, que se a direção veio do Senhor, a direção para fazer missões, a direção para colocar em prática um projeto, para ir direção ao nosso propósito, Pai, para fazermos a tua obra, para cuidarmos da nossa casa, para fazermos aquele trabalho que o Senhor nos direcionou a fazer, Pai. Nós sabemos que a provisão já está guardada nos céus para nós, que está incluso junto com a direção as provisões do Senhor, Pai. Pai, eu oro por aqueles que estão preocupados, por aqueles que estão, Senhor, olhando para o seu cenário dizendo, eu não tenho como arcar, eu não tenho condições. Será que Deus vai fazer? Sim, Deus vai fazer. Que Deus venha trazer multiplicação para você, multiplicação para os seus celeiros, que os nossos celeiros, Pai, estejam cheios das mais variadas provisões, provisão para esta casa, provisão para este trabalho, provisão para esse ministério, para essa igreja, aonde estiver a provisão do Senhor, que a provisão de Deus te acompanhe, aonde Deus te pedir, aonde Deus você aprender a confiar em Deus, Pai. Nos ensina a aprender a confiar no Senhor, a caminhar pela obediência, a fazer aquilo que o Senhor nos direcionou para fazer, porque está incluso nas direções a provisão de Deus, os recursos, tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por cada criança, adulto, adolescente, Pai, que está aqui conosco. Te peço que o Senhor venha curar os enfermos, peço que o Senhor venha trazer paz, harmonia, tranquilidade nesta casa, que o Senhor venha trazer a provisão, os recursos para que essa empresa não feche as portas, Pai. Talvez tenha alguém orando, pedindo, clamando por recurso, porque não tem, Pai. Mas em nome de Jesus, o Senhor é Deus de provisão, o Senhor é Deus que supre as necessidades do teu povo, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, traz a ajuda necessária, traz os recursos, faz, Pai, a tua parte, a tua vontade, a tua glória e o teu poder, o teu favor esteja trabalhando em nosso favor, trabalhando na nossa estrutura, porque nós sabemos que nós podemos tudo naquele que nos fortalece, que a força que nós precisamos vem do alto, a alegria que nós precisamos vem de Jesus Cristo, que nós possamos crer no Deus do impossíveis, porque muitas coisas são impossíveis para nós, mas para ti, Pai, não há nada impossível, nada que o Senhor não possa fazer, nada que o Senhor não possa realizar. Traz o tempo de prosperidade sobre esta casa, sobre esta família, sobre este ministério. Traz o tempo das vacas gordas, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos, Pai. E declaramos que somos mais que vencedor por meio de Jesus Cristo, pois Ele é a fonte das águas vivas. E se nós bebermos dessa água, nunca mais teremos sede. Se nós estivermos sobre a sua liderança, Pai, não nos faltará nada. O Senhor suprirá todas as nossas
vontades, todas as nossas necessidades, Pai. Em nome de Jesus. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão supridas, serão realizadas por Deus, que é o nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo. Vai de encontro, Pai, a esta vida, Senhor, que está sofrendo, Pai. Vai de encontro àqueles que estão oprimidos, depressivos, cabisbaixos. Levanta os caídos. Levanta, Pai, aquele que caiu e não sabe como se levantar. Não tem ajuda, não tem ninguém que estenda a mão, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos, porque Jesus Cristo se manifestou para tudo isso, para destruir as obras do inimigo, as obras do diabo. Aonde há, Pai, levantes, obras malignas sendo feitas contra esta casa, contra esta família, tudo que se levantou contra o propósito de Deus na vida dela, Pai, vai quebrando, vai anulando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tudo que se levanta contra a saúde, contra os recursos, contra o trabalho, contra o seu propósito na presença de Deus, em nome de Jesus, venha a ser quebrado agora. Em nome de Jesus, venha a ser desfeito agora. Todos os trabalhos feitos nas matas virgens, nas cachoeiras, nos oceanos, nas encruzilhadas, com roupa, com foto, em nome de Jesus, quebra, lança fogo consumidor nas obras do diabo. Toda palavra negativa, toda palavra de maldição, todo ódio, Pai, em nome de Jesus, dissipa as trevas, quebra o arco dos fortes, quebra resistências, oposições, levantes. Toda voz maligna levantada para amaldiçoar esse casamento, esse trabalho, esse ministério, para tocar na saúde, Pai. Em nome de Jesus, repreende o espírito da morte. Em nome de Jesus, sai todo o mal desta vida. Tudo que trabalha contra a paz, contra a prosperidade, contra o crescimento, contra o avanço, nós não aceitamos, Pai. Nós estamos nesta campanha, somos mais que vencedores, e nós te pedimos, Jesus, nos alcança a vitória. Quebra todo o decreto das trevas, todo o decreto do mal, de fracasso, de derrota, de ruína, de miséria, de retrocesso, de afronta do inimigo. Em nome de Jesus, nos mantém, nos sustém, nos dá força, nos renova, faz por nós aquilo que nós não podemos fazer, fala com quem nós não podemos falar, vai aonde nós não podemos ir, porque a tua graça, o teu poder, a tua mão santa e poderosa, é o braço santo do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso. Troveja, Pai, sobre os nossos inimigos, faz retroceder as obras das trevas, faz cair por terra toda a obra do diabo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Traz prosperidade sobre esta vida, Pai, faz ele romper no seu propósito, na sua missão, no seu trabalho, com a sua família, que eles sejam felizes, casados, bem abençoados, bem prósperos. Declara: eu sou abençoada, eu sou próspera, eu sou feliz, eu sou filho de Deus, e o meu Pai me protege, me guarda, me defende, me cobre com o teu sangue, Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo mal sai, as trevas saem, no poder do nome de Jesus Cristo. Nada vencerá aqueles que estão conectados a Jesus. Todo mal é quebrado, todo mal é desfeito, todo mal é aniquilado. Sai com a tua fúria, Satanás, sai com os teus problemas, sai com as tuas doenças, sai com as tuas tribulações. Em nome de Jesus, receba renovo, receba fogo, queima, fogo consumidor para queimar todo mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Então, terminamos mais uma campanha, entregamos a Deus esta campanha, né? Eu penso que fiz bem em iniciar essa campanha. Deus já estava colocando algumas semanas na minha mente a campanha Somos Mais Que Vencedores. Porque nós temos que buscar, né? Pela palavra de Deus, está na palavra de Deus que nós somos mais de vencedores.
por meio de Jesus Cristo. Então é isso que nós somos, é o que Deus diz que nós somos, é o que nós somos. Amém? Se nós tomarmos posse da palavra, ela acontece, né? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa e ela nos fortalece espiritualmente para lutar contra as obras do inimigo. Amém? Então, Amém. Amamos muito vocês em Cristo Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus e nós voltamos amanhã.